Explicar também da camisinha, explicar também da camisinha, explicar também da camisinha, explicar também. Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Semana começando, dia de vídeo no canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, em especial para você que deseja evitar a gravidez. Afinal, para ter um filho hoje, a gente sabe, né, o quanto custa, além do financeiro, toda a parte emocional nesse mundão aí. Então vale a pena a gente refletir sobre esse assunto. Vamos falar hoje sobre métodos contraceptivos. E o que são os métodos contraceptivos? Então justamente são metodologias, sejam metodologias de barreira, hormonais ou comportamentais, que desejam impedir a fecundação. Então, quando a gente está falando em método contraceptivo, em uso de métodos contraceptivos, é especificamente para impedir a gravidez. Por que é importante a gente relatar aqui? Porque muitas vezes as pessoas não querem ter a gravidez e também não querem ter a doença, mas elas só usam métodos que evitam a gravidez. E aí acabam adquirindo doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, né, como a sífilis e tantas outras que a gente já comentou aqui no nosso canal. A nossa primeira dúvida é que se os métodos contraceptivos são 100% eficazes. E não, os métodos contraceptivos não são 100% eficazes. Todos aí têm uma margem de erro, alguns com uma eficácia muito alta, como o DIU, né, como os anticoncepcionais, mas outros com uma eficácia muito baixa, como é o caso dos métodos comportamentais. Então hoje a gente vai explicar aqui um pouquinho no geral e posteriormente nas outras semanas nós vamos falando de todos os métodos, ok? Então a gente tem os métodos separados de acordo com a sua característica. Então nós temos os métodos de barreira, que funcionam uma barreira que impedem a passagem do espermatozoide. É o caso da camisinha masculina, camisinha feminina. Então esses são métodos que funcionam como uma barreira. Aí nós temos os métodos considerados hormonais, é o caso, por exemplo, dos anticoncepcionais, que podem ser, né, os anticoncepcionais orais, aqueles implantes adesivos sobre a pele que vão liberando gradualmente o hormônio, simulando, né, a ovulação natural. E temos os métodos comportamentais. Os métodos comportamentais, que são aqueles que envolvem o comportamento do indivíduo, como o nome diz. Por exemplo, né, a tabelinha, a gente comentou no vídeo passado, então eu vou lá calcular quando é o meu período fértil, o que a gente chama de coito interrompido, que é o homem interromper, né, a relação no momento que ele vai ejacular. E temos também lá o muco cervix, né, o muco cervical, que a gente vê o período fértil, ele libera, a vagina libera um muco mais gelatinoso, e aí você consegue saber se está no período fértil ou não. E também temos os métodos aí definitivos, que hoje a gente já não sabe que eles têm uma certa possibilidade de reversão, são os métodos cirúrgicos, a vasectomia e a laqueadura. E aí uma das outras dúvidas é qual a diferença entre vasectomia e laqueadura. Então a gente sabe que vasectomia, ela está relacionada ao corte, a uma incisão cirúrgica no canal deferente masculino. É um procedimento bastante rápido, pouco invasivo, sem necessidade de anestesia geral e que o homem geralmente é liberado nas primeiras 24 horas, 48 horas após o procedimento. Então não há uma grande necessidade aí de internação, de anestesia geral, que são situações mais problemáticas. Já quando a gente fala da laqueadura, a laqueadura é um procedimento realizado nas mulheres em que ocorre o corte, uma incisão cirúrgica nas tubas uterinas. Lembra lá das tubas uterinas? E aí nas tubas uterinas a gente tem então uma pequena incisão que impede que os espermatozoides cheguem até lá para ocorrer a fecundação. Lembrando que o local da fecundação é na tuba uterina, não é no útero. Então, se eu faço o que chama de ligadura de tubas uterinas, né? Ou antigamente falavam de ligadura de trompas, na verdade a gente está cortando, impedindo nessa comunicação entre o ovário, né, liberando o óvulo, e os espermatozoides se encontrarem. Então, não ocorre a fecundação. Neste caso, é um método mais invasivo. A mulher precisa de um procedimento cirúrgico, precisa de anestesia. Então, a gente sempre estimula aí, você, casal, legal, já tem seus filhos, né? Esses procedimentos cirúrgicos você
para poder realizá-lo, você já precisa ter tido filho, então não é qualquer um que pode realizar. Então você, casal que está optando aí por parar de ter filhos, não querem mais ter filhos, é uma vantagem que o homem faça a vasectomia. Então o homem cuide aí da saúde da sua mulher, vale muito a pena, é um procedimento muito mais rápido e muito menos traumático para os homens, ok? Então hoje a gente vai falar desse método e também vamos falar dos métodos comportamentais, porque esses métodos comportamentais, galera, é uma furada, tá? Pode dar certo? Pode. Muitas vezes já deu certo? Muitas vezes já deu certo. Mas, porém, contudo, todavia, muitas vezes falhou. E aí, quando falha, a gente tem a gravidez. E uma gravidez indesejada, a gente sabe que pode aí provocar vários, né, danos traumáticos, psicológicos, financeiros, entre outros. Aí até separação eu já ouvi falar de casal. Então, quando a gente fala no método comportamental, ele não está envolvendo nenhuma barreira para impedir a fecundação. É o comportamento, né? Então, a gente sabendo, por exemplo, do nosso período fértil. Ah, eu sei lá que meu período fértil 14 dias após o início da minha menstruação. Então, eu evito relação naqueles dias, né? 3 dias que antecedem, 3 dias posteriores ao período fértil. E aí, eu evito a relação naquele dia, naqueles dias. Mas a gente sabe que um estresse, medicamentos, outros fatores emocionais, psicológicos podem interferir nesse período fértil. E aí o que acontece? A gente tem então a gravidez. Então esse método da tabelinha, ele não é um método legal. O coito interrompido, tão pouco, porque as pessoas acreditam que somente se eu introduzir o pênis, tiver a relação e remover durante a ejaculação, antes de ejacular, eu já tenho a possibilidade de evitar a gravidez. E não, tá? No momento que o homem está liberando um pequeno fluido para auxiliar na lubrificação do pênis, já há espermatozoides. Então já há possibilidade de ter a concepção, a gravidez. A gente fala, por exemplo, tem aquela questão, né, que o homem fala, vou colocar só a cabecinha, só um pouquinho, sem a camisinha. Não deixa, porque ali já pode ter espermatozoide. Então, esse tal de coito interrompido não funciona, tá? E nós temos também essa questão do muco cervical, né? Então, a vagina, ela libera uma secreção natural, fluida, né, incolor, inodora, então sem cheiro, isso é o normal. Mas, né, a gente tem a possibilidade de, quando estamos no período fértil, essa secreção ficar mais espessa, tá? E ela ficar numa forma mais de clara de ovo. Então, na calcinha, a gente consegue ver que essa estrutura está mais mucosa, está mais pegajosa. E isso indica o período fértil. Pode haver alteração? Pode. Então, também não é legal. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado e escolher, sim, um método que seja eficaz. E a gente ainda fala um pouquinho mais. Melhor ainda é juntar 2 métodos. Se for possível, una 2 métodos contraceptivos. A menina toma um anticoncepcional, ou usa o DIU, ou usa um outro método, e o homem usa a camisinha, porque lembrando que a camisinha é o único desses métodos que previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí. A gente vai ainda falar mais dos outros métodos, ainda vamos explicar como funcionam as pílulas e os outros hormonais, vamos explicar também da camisinha. Então, ainda temos bastante a falar sobre esse assunto. Um grande beijo para vocês, te vejo na quinta-feira. Até mais!